Certo, agora sim, dando continuidade, partindo para o nosso penúltimo painel da agenda desse primeiro dia de Smart PropTech Summit, convidamos dois experts em Customer Experience e User Experience para explicar a importância do consumidor ter uma jornada fluida no processo de compra de qualquer produto, sobretudo, inclusive, na compra do imóvel, que envolve, na maioria das vezes, a aquisição de um sonho de vida das pessoas. Então, para isso, eu convido ao palco o Rodrigo Lemes, que é UX Leader do Itaú, já está aqui na tela com a gente, e o Fábio Corsini, que é CEO da Inove Market Intelligence. Como eu disse, o Henrique vai conduzir esse bate-papo também, então já vou sair e vou voltar a passar a bola para ele. Um abraço e agradeço a presença do Fábio e do Rodrigo. Valeu, Léo, obrigado. Que isso, valeu, Léo. Obrigado. Fábio, Rodrigo, bom estar aqui com vocês, já encaminhando para a parte final desse primeiro dia de evento. Conteúdos muito ricos, estou bastante satisfeito com tudo que a gente vem mostrando para a nossa audiência e a gente não poderia se encaminhar para a parte final do evento com um painel mais apropriado do que esse. Eu acho que o consumidor nunca esteve tão no centro das atenções das incorporadoras, das construtoras, como agora. Eu vou começar com uma colocação que talvez não seja assertiva da minha parte, se não for, vocês, por favor, me corrijam, mas eu acho que esses termos, CX, UX, talvez ainda seja um pouco desconhecido da maioria dos players, dos tomadores de decisão do mercado imobiliário. Então, eu gostaria de entender quais são as diferenças conceituais entre esses dois termos e como a tecnologia, já que a gente está num evento de tech, né, o PropTech Summit, pode ajudar as incorporadoras a proporcionar, propiciar, de fato, uma boa experiência para o comprador de imóveis. Legal. Perfeito. Fábio, quer começar? De UX primeiro ou eu falo de CX? Bom, pode ser, eu falo um pouquinho de CX aqui, aí você explica o termo UX, né? Todo mundo, eu sempre falo, né? São siglas que cada vez todo mundo vê mais aí, né? Lê na internet, jornais, CX, UX, mas, pô, o que de fato é, né? Bom, do meu lado, que trabalho mais na frente de CX, né, que é a experiência do cliente, elas são muito interligadas, né, UX, CX, elas estão muito juntas, né, porque para entender melhor, CX a gente fala de Customer Experience, ou seja, experiência do customer, né, do cliente. UX é User Experience, ou seja, a experiência de uso do usuário, né, do cliente, principalmente nas plataformas digitais, que o Rodrigo vai explicar um pouco melhor. Na nossa parte, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente atribui principalmente o que? É uma jornada de compra, tá? Então, é uma jornada um pouco mais completa, a gente está falando de uma jornada de uso, né, de experimentação de algo, mas é uma jornada de consumo, que no setor imobiliário, geralmente a gente, né, hoje fala de uma jornada de 36 meses, né? Então, quando a gente divide ela em compra, né, numa jornada de compra, a gente fala desde que ele é um lead, tá? Quando ele ainda está namorando a compra de um imóvel, então é entender a experiência dele naquele momento, a experiência com a marca, com a incorporadora, experiência, aí são vários pontos de contato, né? A gente está falando de experiência de atendimento, experiência no stand de venda, experiência no site da empresa, né? Enfim, no conteúdo que encontra, enfim. Então, é medir o índices de experiência, que hoje é muito atrelado ao NPS, que é o Net Promoter Score, que depois a gente pode falar um pouco mais, mas dentro de uma jornada de 36 meses, que vai de leads ao pós-venda, depois um período de obras, né, que dura 3 anos, entender também como é que está sendo a experiência do consumidor ao longo desses 36 meses, dividir isso em pontos de contato, jornadas, e fazer realmente pesquisas, de fato, né, entender as avaliações diretamente, extrair informação diretamente com o cliente com relação a esses dados, né, de satisfação e experiência dele na jornada de compra, né? Então, quando a gente fala de CX, a gente vem para essa linha, de jornada de compra e experiência do cliente, né? Muito bom. E como o Fábio falou, é tudo muito conectado, né? No caso, quando a gente fala de UX, User Experience, experiência do usuário, é quando esse mesmo cliente, provavelmente que é tratado no CX, está na frente de uma interface digital. Está usando alguma solução mobile ou alguma solução no browser, no computador, no laptop. Então ele passa, né? Ele vem no fluxo de jornada onde ele é o cliente e de repente ele vira o usuário, mas não deixa de ser cliente, mas ele é usuário.
né? Então esse chaveamento, inclusive, se conecta muito hoje dentro das empresas em departamentos híbridos que consigam enxergar o user experience, a experiência do usuário, e ao mesmo tempo o customer experience, a experiência do cliente, que hoje é discutido muito sobre a visão omnichannel, né, que, cara, no final das contas é cliente. Ele não é porque ele só está na frente de uma interface digital ou porque ele está num ciclo, numa jornada, como o Fábio comentou, que não é a mesma pessoa. Então, por isso, quando tratamos sobre a visão de experiência, ela deve ser uníssona, né? É a mesma experiência que a pessoa deve ter nos canais offline e nos canais digitais. Mas, teoricamente, a separação, ainda atribuída mercadologicamente falando, em alguns setores, é que em um momento ele é o cliente, né, offline, e de repente ele chaveia para o usuário, que está usando uma interface digital, nesse caso, usando um canal digital. Até pegando uma carona, em muitos momentos do CX a gente mede UX, né? Então, por exemplo, exato, eu falei ali no período, por exemplo, período de obras, muitas vezes a gente avalia como está sendo a experiência dele no site da incorporadora ou no do aplicativo. Então a gente avalia UX por uma outra frente, né? Mas uma avaliação não tão aprofundada como um time de UX lá vai poder fazer, que é realmente a experiência do aplicativo, experiência de utilização, visualização, navegação, aí o Rodrigo pode falar melhor, mas a gente, no CX, uma hora que chega a medir a experiência do UX, né? Então a sinergia ela é muito grande. E assim como o UX não pode deixar de olhar a pessoa antes dela começar a usar o aplicativo, porque aquele comportamento está completamente conectado ao uso na hora que ela está usando o website, por exemplo. Então, a sinergia entre as siglas é fundamental nesse caso. Boa, Fábio. Bom ponto. Perfeito. Eu vou fazer um bate-bola entre o Rodrigo e o Fábio nas perguntas aqui, vou intercalando. Antes, Rodrigo, adorei o estúdio aí, o microfone, todo o aparato. Eu vou pedir para a Smartz oferecer um desse para mim para o próximo evento, tá? Se o Gui faz a diferença, aí, né? Se o senhor tivesse experiência, já fica o meu pedido aí. Ô, Rodrigo, com a sua experiência no mercado financeiro, que é um dos mais avançados em termos de digitalização, uso de tecnologias, o que você pode compartilhar com a nossa audiência, visando melhorar a experiência do cliente imobiliário, que ainda muitas vezes tem um processo difícil para realmente conseguir realizar o sonho da casa própria? Uma das coisas que eu acho que se conecta muito a essa avaliação em relação ao UX e mercado imobiliário e mercado financeiro é a questão do mapeamento métrico de quem é essa pessoa e do que ela realmente precisa. É você, por exemplo, ter um mapeamento de conseguir adequar as ofertas e as formas como esse cliente, esse ser humano, esse usuário, consegue consumir, comprar, investir, financiar e todos os outros itens. Então, de certa forma, o mercado financeiro consegue capturar e mapear informações adversas e trazer uma profundidade de resposta mais assertiva do que esse usuário, esse cliente, esse ser humano está precisando. E esse é um desafio não só para banco, Itaú, mas para fintechs, para qualquer outro tipo de empresa que trabalha com esse mapeamento e essa questão de vínculo, né, de crédito, financiamento, construção, seja o que for. Então é importantíssimo empresas de todos os setores terem um domínio e conhecimento profundo de métrica, de conhecimento de com quem ele está trabalhando, para que ele possa diminuir a margem de erro e conseguir oferecer realmente aquilo que a pessoa precisa. E para que a pessoa, esse cliente, esse ser humano, se sinta num processo de personalização, de que a empresa se importa com ele, que é o que a gente chama da humanização dos negócios e a humanização da tecnologia. Imagina aqui comigo, é terrível mandar uma oferta para um tipo de oferta, um tipo de crediário, seja o que for, para um usuário da qual ele não se encaixa naquele perfil e ele vai olhar para aquilo e falar assim, esse banco não sabe quem eu sou, essa empresa não sabe quem eu sou. Então ali você já quebrou a experiência, e é o começo da jornada que poderia ser muito boa nesse sentido, mas ali você já rompeu pelo fato de você não saber com quem você está falando e o que aquela pessoa realmente precisa. Então, hoje, essas grandes empresas, como eu falei, o desafio delas é serem assertivas, entregando aquilo que as pessoas estão esperando, através de uma análise profunda de dados, métricas, mapeamento e pesquisa de quem realmente é o cliente, o usuário e a pessoa no final da linha. Antes de passar para o Corsini, pegar essa sua fala final,
como começar, né? A incorporadora, o cara que está nos ouvindo, beleza, pegar os dados, analisar, ter as métricas, saber para quem eu estou oferecendo determinado tipo de produto. Acho que você foi muito feliz no exemplo do banco, mas como começar? Eu acho que essa pergunta é chave. Sim. Bem, tem muitas formas. E se você for para o lado mais complexo, aquele que é inalcançável para a sua empresa, significa que você está indo para o caminho errado. Né? Nós falamos que o mapeamento de experiência do usuário ele tem que ser simples. Não significa que ele não vai ter etapas a serem cumpridas, das quais são desafios tremendos, mas ele deve ser simples e de baixo custo. E nós falamos assim, se você não tem como ter um traqueamento métrico de dados de quando o seu usuário entra no seu website, um Google, alguma coisa que está coletando informações, pesquise. Chame essa pessoa para dentro da sua empresa e converse com ela. Né? Faça um mapeamento de quem ele é, que aí a gente fala da construção de personas, da jornada do usuário que se conecta com a jornada do cliente. Então, assim, para começar, crie uma linha direta de feedback, de conversa, ligue para o seu cliente, né? Nós fazíamos isso no Itaú, em outras empresas que eu trabalhei. Você não sabe por onde começar para entender quem é essa pessoa, telefone para ela. Tudo bem que tem as dificuldades entre B2B e B2C, mas mesmo assim, tem como você fazer uma transposição para você conseguir falar com pelo menos 6 pessoas, porque não é quantitativo, esse é um outro ponto, é qualitativo. Então, com quanto mais profundidade você conseguir falar, talvez menos pessoas você precise. Mas é uma questão de entrevistar, é entender as suas dores, suas necessidades, o que elas pensam, o que elas esperam da empresa, quais são seus hábitos, quais são seus planos de futuro. Então, todos esses elementos, obviamente, que precisam ser estruturados por um pesquisador, se possível, ou por um profissional de experiência do usuário, deve ser o pontapé inicial. Claro que, se você já começou por esse pontapé e você quer ainda incrementar esse caminho, aí dá para você fazer um traqueamento, né, um mapeamento de dados métricos do consumo daquela pessoa, usando canais digitais da sua empresa, nesse caso. Mas dá para começar pelo básico nesse sentido. Legal, você falou de pesquisa, é um dos fortes da Inovio, né, Fábio? A questão da experiência do cliente, vocês têm levantado dados bastante pertinentes. Exatamente. Até pegando um gancho do que o Rodrigo falou, acho que uma das questões mais importantes, ele colocou, personalizar as pessoas, ou seja, individualizar. Né? Eu sempre falo que o mercado imobiliário não pode ofertar o mesmo para todo mundo. Né? Você tem que entender quem são as pessoas, fazer as entrevistas, qualitativo, seja entender a persona. E dentro disso, na área de experiência do cliente, eu sempre falo que num dos primeiros momentos mais importantes da régua, da jornada do cliente, por exemplo, quando ele fechou uma compra, comprou o imóvel, você conquistou depois de um árduo esforço de trazer esse lead, né? Captar esse lead online e offline, trazer para o stand, conseguir vender perante uma concorrência enorme. E a hora que você vende, muitas vezes ele fica assim, ele entra no mesmo grupo, um panelão onde está todo mundo. Né? E o Rodrigo falou uma coisa exatamente, por que não entender quem é o seu cliente para cada um fazer uma oferta diferente? Depois que ele comprou, e falo isso depois que ele comprou, não antes. Ele comprou para moradia. Por que ao longo desses 36 meses que ele espera o imóvel, por que não personalizar a experiência dele e falar para ele, para uma régua de relacionamento, por e-mail marketing, por WhatsApp, o que de fato está acontecendo de bom na região para a família dele, para a vivência das crianças, escolas que estão sendo lançadas, etc., para que o cara se sinta abraçado, né? O cliente se sinta que tem uma experiência individualizada. Né? E a mesma coisa para o investidor, né? Ele comprou para ter uma rentabilidade ali em locação, por que não para fazer para ele uma comunicação específica ao longo desses 36 meses de período de obra? Quais são as melhores práticas da região com relação à rentabilidade de locação, né? Enfim, índices que estão sendo praticados, uma série de informações, mas individualizadas. Não adianta mais colocar todo mundo no mesmo bolo, na mesma panela, e achar que vai ter uma receita de sucesso e que sua marca vai ser bem comentada no mercado. O mundo hoje, né, a gente tem muita alteração tecnológica, vieram os conceitos de CX e UX, e realmente uma das primeiras coisas que você colocou, que ele é pouco conhecido ainda no setor imobiliário. Né? E realmente pouco mesmo ainda, são somente hoje os grandes players que estão aplicando algumas soluções de CX e UX, mas o mercado imobiliário brasileiro, a gente sabe, 80% é formado dos pequenos players espalhados pelo Brasil inteiro. Então eu peguei um pouco o gancho ali de que o Rodrigo falou para
para fazer essa defesa da individualização do comprador, né, e não tratar todos de forma igual. Perfeito. Eu assisti a várias das suas apresentações, Fábio, nos eventos regionais que a Smart's realiza em todo o Brasil, as capitais, grandes cidades mais relevantes para o mercado imobiliário, e eu notei que você sempre bate na tecla da questão do NPS geralmente cair no pós-venda, né? Então, primeiro eu gostaria de saber qual que é a importância do NPS, dessa ferramenta, e, em segundo lugar, como oferecer uma boa experiência de ponta a ponta, né? Não só captar o lead, tratá-lo bem, e depois que vende o imóvel, a experiência do cliente vai, desculpem a expressão, mas vai para o saco. Então, por isso piora tanto, né? Exato. Acho que você colocou já um ponto que eu comentei um pouquinho, né? Individualizar o atendimento para gerar uma melhor experiência. Mas voltando no primeiro ponto que você colocou, de o NPS cair um pouco no pós-venda, né? Primeiro, vou falar rapidamente o que é o NPS, porque muita gente ainda não sabe o que é o NPS. O NPS é a principal métrica hoje global utilizada, né, pelas maiores empresas no mundo, enfim, há pequenos players também, para medir a experiência do cliente e a satisfação. Eu sempre brinco que a Customer Experience é a evolução da pesquisa de satisfação, né, porque a gente analisa dentro de uma jornada, com outros critérios, né. O NPS é aquela pergunta de 0 a 10 o quanto você recomenda a marca para um amigo ou colega. Tá? Então, essa é a pergunta que gera o NPS. 9 e 10 é o promotor, 7 e 8 detrator, 0 a 6, 7 e 8 é o neutro, 0 a 6 detrator, faz uma conta e chega ao indicador NPS. Eu não vou aprofundar agora, enfim. Então, o que acontece? Geralmente, quando você fecha uma venda para o cliente, geralmente vem realmente um NPS alto, tá? Por quê? Porque mexe com realmente emoção, ele conseguiu realizar a compra, o plano de vida dele, conseguiu imaginar a família dele, né? Uma experiência, de fato, ele está comprando, e hoje eu falo, principalmente depois da pandemia, ninguém compra mais imóvel, a gente compra experiência de vida, tá? Acho que todo mundo sabe, esses 6 meses que a gente passou, a nossa casa virou escola, virou 2 escritórios, virou, às vezes, 3 escolas, virou restaurante, virou tudo. Então a gente tem uma experiência de vida totalmente diferente daqui para frente, vamos ver como é que vai ser, tá? Então, hoje as pessoas quando compram, realmente se imaginam no imóvel, e se ela teve uma boa experiência, ela está realmente num emocional grande e ela te dá uma nota alta, tá? Por que geralmente cai depois, pelo menos até a entrega da chave? Como eu comentei, muitas vezes eles caem num pagador de boleto nos 36 meses. Infelizmente, grandes incorporadores, fechou o negócio? Vamos atrás do próximo cliente. E você entra naquele 36 meses de espera pagando o boleto. Você não recebe nenhuma comunicação assertiva, né? Então, realmente, sua experiência, ela cai. Então, no período de obras, você entra no site da incorporadora, você não encontra a foto atualizada, você entra num aplicativo, você não tem o UX, né, uma User Experience bacana, ela não é individualizada pensando em você, enfim, várias falhas no processo, porque é uma cultura, infelizmente essa cultura está mudando, o mercado incorporador está olhando agora o processo inteiro, então ele tende a cair, então ele tende em 36 meses, às vezes, falar mal da incorporadora, e é um ponto doloroso, né, você conquistou o cara, depois ele passa 36 meses, criticando, fala, eu vou entrar no site, o cara chama amigos em casa para tomar um vinho, vem ver as fotos da casa que eu comprei, entra lá, o site desatualizado. Então, é ruim a experiência. Depois ela volta a subir, né, um pouco no pós-entrega, porque realmente ele recebe, vem a chave, né, então vem um momento emocional de novo, onde de fato, então a taxa volta a subir um pouco, entrou um emocional. E aí vem um racional de novo, que infelizmente hoje é crítico no Brasil, que é o pós-ocupação, que é depois que ele mora no imóvel, depois de 1, 2, 3 anos. E com pesquisa a gente mede esse ciclo inteiro. Infelizmente, o pós-ocupação hoje, na maioria das empresas incorporadoras, loteadoras no Brasil, ele é negativo. Ele é negativo porque a métrica de NPS vai de menos 100 a mais 100, e ele bate resultados negativos. Porque aí vem problemas realmente não só de entrega de produto, aliás, não só de experiência, mas de entrega de produto, que aí, devido ao boom imobiliário, a correria, né, por entrega, né, aquela venda que a gente teve nos últimos anos, aí, até 2014 principalmente, os produtos foram entregues nos últimos anos. E as pessoas tiveram muito problema no pós-ocupação, que é uma parede torta, é hidráulica ruim, é acústica ruim, experiência de vida e moradia ruim, tá? Então, hoje está muito claro esse cenário, essa jornada como um todo, e bacana que as incorporadoras estão começando a se preparar, a gente tem muito cliente incorporador se preparando para, de fato, acabar isso e que o NPS seja, né, uma subida, né,
realmente decole. Perfeito, perfeito. Rodrigo, no painel anterior, não sei se você pôde acompanhar, foi mais a parte final, eu perguntei para o Dadian, a parceria que a OLX fez com o Bradesco, que o financiamento imobiliário, aquele momento de repasse, ele é doloroso, e eu peguei como ponto focal a incorporadora. Mas, falando da experiência do cliente, eu vou fazer basicamente a mesma pergunta, mas considerando o adquirente do imóvel, o cara que precisa do financiamento para poder quitar aquela unidade e que, no fim das contas, acaba respingando na incorporadora, na construtora, se esse processo não for bom. Então, eu gostaria de entender como é que a tecnologia pode melhorar, agilizar essa questão do financiamento imobiliário, considerando aí a sua expertise no mercado financeiro também. Legal. No ponto de vista, principalmente de experiência, uma das premissas é a questão da velocidade, mas também da clareza das informações, né? E a gente sabe aí leis de dados, Bacen, todos os órgãos que regulamentam e também ficam de olho em relação a essas questões, cada vez mais em cima disso. E a tecnologia vem com esse trabalho de agilizar os processos e de dar mais clareza naquilo que é preciso. Existiram situações não necessariamente voltadas para o setor imobiliário, mas em que minha equipe teve que trabalhar em deixar cada vez mais claro para o usuário os processos, os passos, as normas, os valores, todos os elementos os quais faziam parte de uma composição, de uma contratação, de um crédito, de um empréstimo, seja do que for. E por incrível que pareça, muitas vezes a gente pensa, bom, mas se eu der mais informação, aquele usuário vai se assustar, as letras miúdas, muitas vezes, ele vai se assustar e não vai comprar aquilo. Pelo contrário, a taxa de conversão, pela clareza das informações da qual a tecnologia pôde propiciar, desse mapeamento, dessa experiência, dessa humanização, fez com que elevasse as nossas metas em relação a isso. Porque você cria o processo de confiança do usuário, do cliente, em relação àquela empresa, aquela instituição financeira, aquele banco. Porque ele fala, pô, eles estão preocupados comigo. Primeiro, agilizam o processo. Segundo, né, tem a questão da velocidade nisso. Terceiro, a clareza das informações e conectado a uma experiência fluida e amigável da qual é claro cada passo, cada informação necessária, cada item e cada elemento da qual eu, tanto como usuário, preciso enviar como documentação, quantas informações que a instituição financeira me fornece do que eu preciso esperar, quais são os processos. Então, essa responsabilidade de deixar as coisas mais claras também contribui muito, e que a tecnologia veio nesse sentido, né? Porque, digamos assim, de certa forma, elimina a burocracia, os passos offline que muitas vezes, ainda mais num momento como esse de quarentena e etc., de pandemia, só oneravam para os seus clientes a questão de tempo, de dedicação de informação e de sumiço de informações num processo que algumas vezes é sombrio. Então a tecnologia vem ajudando nisso, e por incrível que pareça, repetindo, ela não espanta por dar mais informações de forma mais humana e mais clara. Pelo contrário, né, ela cria um elo de fidelização muito maior nesse sentido. Então, eu acho que a tecnologia veio para ajudar e dar uma clareza para empresas, sejam elas de quais segmentos forem, o quanto elas precisam ter essa responsabilidade de humanizar os seus sistemas, os seus processos, através de experiências que se conectam com as experiências que o Fábio falou em relação ao Customer Experience, mas também na hora que aquela pessoa está na frente de um aplicativo, de um website. Perfeito. Quer complementar, Fábio? Não, acho que, cara, foi perfeita a colocação. Acho que do meu lado tá... Acho que o Rodrigo disse super bem, tranquilo. Maravilha. Tem algumas colocações aqui na plataforma, alguns comentários e perguntas. Eu vou selecionar duas. Vou aqui roubar um pouquinho antes das perguntas. Acho que, na verdade, tem uma colocação aí que passou um gancho na minha cabeça. E falando de tecnologia também, né? Enquanto o Rodrigo estava falando, eu pensei aqui um pouquinho na questão do que a tecnologia pode melhorar a experiência de compra também, tá? Principalmente devido à pandemia. A hora que ele falou, veio esse gancho na minha cabeça, que é o seguinte... A pandemia fez uma coisa muito interessante. Os estandes de vendas foram fechados, certo? Muitos estandes de vendas fechados. Como que as incorporadoras irão vender? Como que eu vou apresentar meu produto agora, né? Eu não consigo trazer ele aqui para ver uma maquete, certo? A gente rodou uma pesquisa com corretores no estado de São Paulo, foram quase 400 corretores no estado de São Paulo, principalmente sobre o tour virtual,
Tá? Então, para aprofundar realmente até na crença do quem está na ponta, né, vendendo, corretor, como ele vê o tour virtual. Tá? E principalmente agora, né, que hoje a gente está aqui, centenas de pessoas ou milhares conectadas assistindo uma palestra, eu não precisei sair de casa, nem o Rodrigo, nem o Henrique, enfim, a gente está num outro momento, que a gente não sabe exatamente como vai ser daqui para frente, mas é outro momento. Então, hoje, o que é o tour virtual? Por que eu vou precisar sair de casa para olhar 10 empreendimentos, sendo que provavelmente só 2 vão passar no meu funil? Por que um corretor também vai ter que levar cliente para 10 empreendimentos, pegar trânsito em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais ou até pequenas cidades, sabendo que ele vai gostar de 2? Então, a tecnologia veio para isso, as incorporadoras investirem em tour virtuais, em maquetes 3D, uma apresentação com uma boa user experience, para o lead que está em casa, poder realmente, e aí você atrair, e você passou os 2 daquele funil de 10. Ele vai ver 10 rapidamente. Um dia ele navega em 10 empreendimentos, um tour virtual, e ele realmente vai fazer o funil e não vai mais precisar sair de casa 10 para escolher 2. Né? Então, acho que o uso da tecnologia, que eu vejo que as incorporadoras, realmente, o tour virtual já vem, né, vem se desenhando há um tempo, mas acho que, de fato, chegou a hora no mercado imobiliário investir nessa experiência de mostrar o produto de forma digital, para de fato trazer ele para o seu stand de vendas e fechar o negócio, ou fechar totalmente online, como estava o debate do painel anterior. Né? Então, só isso que eu queria complementar aí. Perfeito, perfeito. Nós temos mais 5 minutos de painel, então eu vou repassar as 2 perguntas, vou direcionar uma para cada, e a gente consegue arrematar o debate. Deixa eu só pegá-las aqui. O Carlos Correia, ele pergunta se é comum ter equipes próprias de UX e UX nos outros mercados, ou se normalmente isso é terceirizado. Como a outra pergunta foi direcionada para o Fábio, então, Rodrigo, você pode responder essa? Claro, posso sim. Depende existem as 2 possibilidades, viu, Carlos? Você pode construir sua própria equipe de CX e UX interna, e aí vai uma questão realmente de você conseguir estruturar essa vertical, dar insumo de trabalho para essas pessoas, para essa equipe poder realizar o que precisa. Ou caso você ainda não tenha essa estrutura bem formulada, ainda tem dúvida de como que é o plano de ação dessas pessoas, não são profissionais tão sêniores, você pode terceirizar. Existem diversas empresas que oferecem o trabalho de terceirização relacionado a UX e CX com excelência. A vantagem é que já vem o pacote completo, né? E muitas vezes essas empresas já vêm com o processo de discovery, com o processo de pesquisa, com a análise de dados e entregam diagnósticos, se não até a construção do que você precisa nesse ciclo de desenvolvimento, seja de um produto, de uma ação, de alguma coisa assim. Então vai muito da questão de investimento, apetite, contexto da sua empresa. Mas, por exemplo, dentro do Itaú, nós tínhamos as 2 coisas, equipes terceirizadas e equipes internas. Dentro do Boa Vista, que é a minha atual empresa, o Boa Vista SCPC, nós temos também os 2 cenários, equipe interna e equipe externa, e cada um direcionada para um tipo de ação. Então, para quem está começando, vale fazer essa análise, mas caso necessário, terceirizar é uma ótima solução. Maravilha, perfeito. Essa pergunta que eu vou fazer para o Fábio é do Diego Diel, e eu acho que ela vem a calhar porque a gente falou bastante de antes da compra, da captação do lead, de conhecer o imóvel, falamos também do pós-venda, do pós-ocupação, e ele pergunta aqui, Fábio, que ações podem ser implementadas durante o período de obra para a experiência do cliente? Eu acho que mata esse ciclo de... Legal. Acho que está dentro do que eu comentei dos 36 meses, né? Que ele entra no mesmo panelão pagador de boleto, eu brinco. Assim, eu vejo algumas ações que podem ser feitas, principalmente usando o gancho do que eu acabei de falar da tecnologia, né? Então, uma das coisas é individualizar, então é saber exatamente cada cliente seu que está esperando o imóvel ao longo dos 36 meses, você saber o motivo da compra e o que ele espera de você, tá? E o do seu imóvel. E com isso você personalizar a experiência dele durante esses 36 meses. Por exemplo, imagina você ter um aplicativo, você sabe ali que o João comprou unidade 36. Então você, ao longo do tempo, quando a unidade 36 subir a laje, por exemplo, vai lá, faz um vídeo, um tour virtual, e no aplicativo dele sobe um push, fala, João, conheça hoje a sacada a vista do seu futuro quarto. Veja como as suas crianças vão começar a olhar o horizonte daqui para frente. Um exemplo.
Tá? Então, de fato, quando colocar o piso, quando colocar, enfim, cada etapa da obra ser personalizada para o João. João, a gente sabe que você tem uma filha chamada Maria, né? E a Maria tem 7 anos. Olha que bacana a vista do parquinho que ela vai ter. Tá? Isso é muito fácil de fazer. Na verdade, hoje tem tecnologia para você criar isso, criar um algoritmo dentro do aplicativo, tira uma foto, faz uma tag e tudo acontece sozinho. Ele recebe o push semanalmente, com alertas, para ele ir vivenciando esse novo momento da vida dele. Tá? Digo, tecnologia, pode receber uma carta em casa, se ainda quiser mandar, né, carta, enfim, tem vários formatos. Mas a individualização de cada um dos clientes e deixar ele acompanhando, o site está bem elaborado, enfim. Eu acho que aí tem algumas dicas aí que eu acho que dá para a gente quebrar, usar a imaginação aí, realmente conseguir encantar o cliente nesse período que é tão crítico, de 36 meses de espera na média. Perfeito, perfeito. Rodrigo, Fábio, muito obrigado pela discussão, pelo debate, pelas informações. Assim como em outros painéis, a gente poderia aqui ficar mais tempo debatendo. Vocês têm insights muito fora da caixa, muito bacana, para um mercado que ainda está aprendendo a ser digital, ainda está aprendendo a se transformar. E nosso papel é ajudar nessa caminhada. O Sérgio está aqui com a gente já na plataforma também, então eu vou pedir que o Léo retorne e dê continuidade ao evento. Um abraço, Rodrigo, Fábio. A gente se vê numa próxima. Valeu, Henrique. Rodrigo, valeu, obrigadão, gente. A todos aí, um grande abraço. Vocês também. Valeu, Corsini. Valeu, Rodrigo. Até mais. Obrigado aí, pessoal. Tchau. Obrigado, Rick, pela moderação também. Valeu.